triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa mensagem, como nós falamos no começo, é uma das mensagens mais pregadas que eu já ouvi dezenas ou talvez centenas de vezes ministrações a respeito da história de Ana. A nossa intenção nessa noite não é esgotar o assunto, amém? Porque você também deve ter ouvido muitas coisas a respeito dessa mulher, dessa grande mulher de Deus, amém? Era uma mulher temente a Deus, era uma mulher respeitável, mas era uma mulher que o Senhor havia separado para um propósito, amém? E a Bíblia diz que essa mulher, ela era casada com um certo homem. Perceba uma coisa, a Bíblia começa chamando Eucana de um certo homem da montanha de Efraim. Por que a Bíblia fala um certo homem? Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Qualquer um que obedece, qualquer um que busca a sua face, qualquer um que é um adorador como Eucana, porque o Eucana, todo ano, 3 vezes no ano, ele subia a Siló para adorar e para sacrificar o Senhor. Amém? Então ele era um verdadeiro israelita. Ele era um homem religioso, era um homem que buscava a Deus. Era um homem que cumpria os mandamentos do Senhor. Porque havia um mandamento lá na Torá que dizia para todo israelita homem subir 3 vezes no ano para adorar o Senhor no lugar que o Senhor escolhesse. E o lugar da vez aqui era Siló. Mais tarde Deus, ele vai se apresentar em Gibeão e definitivamente mais tarde em Jerusalém. Mas aonde Deus se manifestava, onde estava o tabernáculo, estava em Siló. E havia ali alguns sacerdotes ali, amém? Ofni, Finéias e Eli, que era o sumo sacerdote e o penúltimo juiz de Israel. Essa mulher sobe à casa do Senhor. Ela todo ano subia com seu marido. Todo ano ela ia à casa do Senhor e adorava a Deus. Mas essa mulher ela tinha por característica uma esterilidade. Amém? E o que significava para uma mulher ser estéril naquela época? Se para hoje, nos dias de hoje, já seria algo terrível, né? Você ser estéril, qual a mãe que não deseja gerar filhos? Qual é a mãe que não deseja ser mãe? Não é assim? Toda mulher ela quer ter filho. Você pode conversar com qualquer mulher, ela pode, se ela for nova, ela pode ter ali 2 filhos. E ela pensa assim, eu quero ter mais filhos. Eu não sei porquê as mulheres pensam desse jeito, mas isso é coisa de mulher, foi algo que Deus colocou em seu coração. A Bíblia fala que esse homem, Eucana, tinha 2 mulheres. A primeira mulher, Ana era a primeira mulher. Só que por ela ser estéril, o homem israelita ele podia fazer 3 coisas. A primeira coisa, ele podia se divorciar dessa mulher. Seria algo terrível, né, para ela, ser divorciada porque era uma pessoa estéril. A segunda coisa, que era costume no Oriente próximo da época, ela tinha que, por obrigação, dar a sua serva a seu marido. Amém? A sua serva, por sua vez, ela tinha que se deitar com o seu marido, gerar filhos, e os filhos pertenciam a essa mulher. A terceira coisa, o homem poderia se casar com uma segunda esposa, a fim de gerar filhos, amém? E dar prosseguimento à sua descendência. A Bíblia diz que esse homem amava muito Ana, amém? Ele amava, ele era apaixonado pela sua esposa. Então ele, querendo ser pai, o que ele vai fazer? Ele vai escolher uma outra mulher mais nova, uma mulher que conseguisse gerar filhos, para ele poder cumprir o seu papel, amém? Ele traz essa mulher para dentro de casa. Penina é o nome da mulher. Essa mulher, ela ao chegar na sua casa e ao deitar-se com o marido de Ana, ela começa a gerar filhos. Enquanto Ana tem a sua madre cerrada. Percebe uma coisa? Ana era uma mulher fiel a Deus, era uma mulher temente a Deus,
ela subia todos os anos com o seu marido, amém? Para adorar o Senhor. Você leu aí no versículo 7, ela subia à casa do Senhor. Não há registro de Penina subir, mas há registro que Ana subia à casa do Senhor. Mas o interessante é que, apesar de Ana ser uma mulher fiel a Deus, apesar de Ana ser uma mulher que acompanhava o seu marido para poder subir à casa do Senhor, ela era estéril, amém? Existem algumas esterilidades em nossas vidas que não é porque Deus nos amaldiçoou. Existem algumas esterilidades na sua vida, não é porque Deus te maltrata, porque Deus é mau, porque Deus se esqueceu de você, e tampouco porque Ele faz acepção de pessoas. Existem esterilidades na sua vida que é propósito de Deus. Aleluia. Amém? E durante todo esse período de esterilidade, você vai sofrer, você vai ser atribulado, vão se levantar inimigos contra você, vão se levantar adversários contra você, para poder zombar de você, escarnecer. Quem deveria te ajudar vai se virar contra você, porque o pior ataque não é o ataque de longe, é o ataque de perto. Amém? A maioria das pessoas que você vê mortas por aí são mortas por tiro a queima-roupa. O que é uma morte por tiro a queima-roupa? É quando alguém chega perto da vítima e faz os disparos. Muito raramente alguém consegue escapar. Só livramento de Deus. Você nunca vai ver, o cara morreu ali, o atirador atirou de longa distância e matou. Deu não sei quantos tiros em alguém. O tiro que vai matar a pessoa é tiro a queima-roupa. Amém? Então Deus, o diabo, sabendo disso, ele sempre vai usar ataques de pessoas próximas de você. A pedrada que dói não é a pedrada que é jogada de longe. A pedrada que dói ou que mata é aquela pedrada de alguém que está perto de você. Essa vai causar danos. Talvez se eu estiver lá do outro lado da rua e você tacar a pedra, talvez você nem acerte. Mas se você chegar próximo de mim com uma pedra grande, você pode me matar, dependendo de onde essa pedrada pegue. Amém? Então, quando você tiver um propósito, quando Deus fizer uma chamada para você, quando você for uma pessoa boa, quando você for uma pessoa honesta, quando você tentar ser um servo de verdade, quando você subir a casa de Deus, vão se levantar inimigos, vão se levantar adversários. Então não fica estranhando, não fica perguntando para Deus, Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu tenho subido a tua casa, tenho se levantado inimigo, eu tenho pensado que as coisas vão melhorar, as coisas pioram cada vez mais. Isso é comum, isso é normal. E a Bíblia é cheia de histórias que contam a respeito disso. Mas toda esterilidade na Bíblia, ela pode ser curada. Toda esterilidade na presença de Deus, ela pode ser curada. Amém? O que Ana vai fazer? Porque a Bíblia diz que toda vez que ela subia a casa do Senhor, toda vez que ela o quê? Subia, guarda esse verbo, do verbo subir. Todas as vezes que ela subia a casa do Senhor, Penina se levantava. Amém? Então existem pessoas que estão interessadas que você pare de subir a casa do Senhor. Existem pessoas que estão interessadas em que você deixe de subir a casa do Senhor, porque a tua subida à casa do Senhor tem irritado. Meu Deus. A pessoa quando é morta, a pessoa quando ela não é espiritual, ela se embravece, ela fica irritada contra quem é espiritual, contra quem sobe, contra quem faz a vontade de Deus. Esse espírito de Penina, ele existe até hoje em dia dentro da casa de Deus. O negócio pode estar parado aqui, enferrujado. Vai você meter a mão para você ver o escarcéu que você vai arrumar. Vai se levantar adversários, vai se levantar oposições, vai se levantar gente que vai se entristecer, vai se irritar, porque você está metendo a mão para fazer. Mas Deus manda falar para você: continua subindo, continua subindo, não para de subir. O segredo é continuar subindo. Aí Ana sobe a casa do Senhor para adorar. Mas a Bíblia diz que aquela perseguição causava uma dor no coração de Ana. Aquela mulher, ela ficou tão aflita, tão
diabo. O diabo, quando levanta alguém para te levantar, ele não levanta para te ferir, não. Ele levanta para te matar. Tu sabe qual é o desejo de Satanás na tua vida? É te ver no chão prostrado. Tu sabe qual é o desejo do diabo na tua vida? É ver a imagem e semelhança de Deus na sarjeta. Ele só vai parar quando ele conseguir. Ou quando você se levantar, e a gente vai chegar lá, para enfrentar. É forte, hein? A Bíblia diz que essa menina, essa filha de Satanás, ela se levantava. Então imagina o sofrimento daquela mulher, porque ela era estéril. Ela corria o risco do marido a despedi-la. Ela corria o risco de ter que dar uma serva para o marido. Ela podia correr o risco de se divorciar do marido. Ela era estéril, ela sofria. A mulher vista naquela época como uma estéril era uma mulher fracassada aos olhos da sociedade. Então era muito mais do que uma esterilidade, era algo que causava dor, sofrimento, vergonha. E todos os dias, para completar, ainda tinha uma serva de Satanás para lembrar: eu dou filhos ao meu marido, você não dá. Eu sou assim, você não é. Está vendo aqui? Eu nem subo para adorar e tenho a minha mátria aberta. Você adora e está aí sofrendo. Eu estou falando com um crente aqui que está passando perseguição dentro de casa, na escola, no trabalho, sabe lá onde está. Está passando sofrimento, perseguição, porque adora a Deus e parece que na esterilidade não acompanha. Só que no versículo 9, tu leu comigo, eu mandei você repetir. Ana se levantou. Ah, meu Deus. Quando você entender isso, que não é apenas subir à casa de Deus, é se levantar. Deixa eu ensinar algo que Deus me deu ali. Desceu tem algum minuto. Enquanto você estiver só subindo, Satanás vai continuar se levantando contra você. Agora, quando você se levantar, se levantar é diferente. Se levantar é diferente. É você dizer para Satanás: basta, agora quem está aqui sou eu sou servo de Deus, quem entra na causa é o meu Deus. Esse negócio vai mudar, vai mudar. Nem todo mundo que sobe levanta. Nem todo mundo que sobe se levanta. Tu vê um montão de ministério estéril dentro da casa do Senhor. Promessas que Deus fez há muitos anos. Eu, quando era novo, eu passava por luta. Aí eu falava assim para o Senhor: meu Deus, até quando, meu Senhor? Até quando eu vou passar por essa luta? Até quando eu vou sofrer? Até quando você perseguir? De um dia Deus se levantou e falou assim mesmo: até quando? Até quando vai aceitar isso na tua vida? Até quando tu não vai se envolver na tua vida de oração? Até quando vai se negar e fazer a minha obra? Verdade. Então, quando tu diz para Deus assim: meu Deus, até quando? Deus está de lá da eternidade, dizendo para você: sim, até quando? Porque a espada eu já coloquei na tua mão, a minha palavra está contigo, a minha armadura está sobre você. Vai, caminha, não para, não, enfrenta tudo, porque a vitória é do povo de Deus. O hino da vitória é crentíssimo. O hino da vitória não é para a menina cantar, não. O hino da vitória não é para o servo de Satanás cantar, não. O hino da vitória é para a igreja cantar. Mas quem apenas que subir, tem que se levantar. Quem está disposto a se levantar, quem está disposto a mudar essa história, porque Deus está só esperando você tomar a tua atitude para Ele começar a agir na tua vida. Verdade, Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Ana se levanta, amém? E vai para a casa do Senhor. E ela vai buscar Deus intensamente. E você vê pela oração de Ana que ela estava tão atribulada, tão fraca, que ela não conseguia nem falar mais. Ela só movia os lábios. Deus está dizendo para você assim: até a tua oração que ninguém entende, eu entendo, eu estou vendo tudo, eu estou anotando, eu estou ouvindo, eu estou vendo. Mesmo que você esteja fraco, continua fazendo como minha serva, buscando, orando, porque eu estou ouvindo tudo e eu estou anotando tudo.
todo dia. Oração não é só quando você quer. Oração não é só quando você está inspirado. Aí você começa a falar um montão de palavras bonitas para Deus. Meu Deus, dar-te-ei o meu louvor. Aí começa a querer usar norma culta para Deus. Isso não funciona não. Oração é quando você também está cansado. É quando você está carnal, está fraco. É quando você está amargurado. Você sabe que há um compromisso de você continuar orando. Esse é o segredo de Ana. Esse é o segredo daquela mulher. Quem ora do jeito que Ana está orando, já está orando há muito tempo. Quem ora do jeito que Ana ora, somente balbuciando, é porque está cansado, está amargurado, mas continua orando, continua clamando. Quem ora do jeito que Ana ora, é porque já está orando há muitos anos. E Deus manda dizer para você: eu tenho ouvido todos esses anos a tua oração, mas é do meu jeito, é no meu tempo, não é do teu jeito, não é do teu tempo, não. É forte, aleluia. Verdade, Jesus. Deus, obrigado. Existia um propósito na esterilidade de Ana. Deus queria um Samuel. Como é que estava Israel na época? Meu Deus. Israel politicamente estava dominado pelos inimigos, moralmente caído, e espiritualmente só Jesus. Porque olha quem eram os sacerdotes: Ofni e Finéias. Eli, que era o sumo sacerdote, fica subentendido que ele era um bom homem, mas ele não foi um bom pai. Ele não educou, ele não mostrou, ele não corrigiu, ele não repreendeu os filhos na sua juventude. Olha o que se tornaram. A Bíblia diz que eles comiam no sacrifício do Senhor, coisa que era proibida ao sacerdote, eles comerem a melhor parte. A Bíblia diz que mulheres se juntavam ao redor da tenda para se deitar com aqueles homens. A Bíblia diz que grande era o pecado daqueles homens perante o Senhor. Então olha a situação de Israel. E aí você pergunta assim: meu Deus, hoje parece que está acontecendo a mesma coisa. Porque tu olha ali o pastor fulano de tal, meu Deus, no culto só Jesus. Tu ouve tudo, tu aprende tudo, menos o evangelho. Tu não ouve o evangelho lá. Deus. Tu vai num lugar só prosperidade. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar. Levanta a mão que eu vou profetizar sobre a tua vida uma pataquada terrível. Isso aí. Tu vai em outro lugar é vergonha. Tu vai em outro lugar, pode tudo. Meu Deus. Aí você vê aqui a história. Como é que está o cenário político aqui? Deus nunca abandona o seu povo. Sempre quando o povo se desvia, sempre quando há uma apostasia, há também um remanescente orando. Sempre quando acontece um esfriamento espiritual, Deus levanta os 7.000 joelhos que não se dobra diante de Baal. E Deus, através desses poucos joelhos, Ele traz o Samuel. Deus, dentro de poucos joelhos, Deus traz o avivamento. Porque Samuel era o avivamento daquela geração. É verdade, aleluia. Você está pensando que Deus esqueceu a igreja brasileira? Deus está irado com essa igreja, mas Deus não esqueceu da igreja brasileira. Deus sabe quem é quem. Deus sabe quem está perseverando. Deus sabe quem está pregando o evangelho. Deus sabe quem está se esforçando para se desviar do mal. Deus sabe quem está até vacilando, mas está pedindo: meu Deus, me ajuda a sair, me ajuda a me colocar de pé. Deus sabe quem está gostando da bagunça e quem está tendo nojo da bagunça. Deus sabe quem é quem. Deus conhece os dele. Aleluia, glória a Deus. General. És Deus, Senhor, aleluia. Obrigado, Deus. Aí Ana se levantou. Toda vez que você levantar-se, Satanás vai ficar apavorado. Porque Satanás, como a gente já falou aqui numa outra ocasião, o Satanás ele só vence por WO. Quem sabe o que é WO? WO na linguagem do futebol, na linguagem futebolística, é quando um time entra em campo. Amém? Vou dar um exemplo aqui, uma final: Brasil e Argentina. E ali o Brasil vai ter que enfrentar a Argentina no final, só que houve ali alguma coisa estranha,
e a seleção brasileira não concordou com aqueles termos. Aí eles, em protesto, eles dizem assim: nós não vamos entrar em campo. Aí a Argentina entra em campo. Aí eles dão um tempo para a seleção brasileira entrar. A seleção brasileira não entra, a FIFA pega o troféu, dá para a Argentina e declara ela campeã. Campeã por WO, porque o adversário não se apresentou para enfrentá-la. O diabo sabe que quando você se levantar para enfrentar, a vitória já está sobre você, porque existe uma profecia que Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus, aleluia, Verdade. É por isso que Deus quer que você se levante. E é por isso que o teu adversário faz de tudo para tu calar a tua boca. É por isso que eu tenho ensinado para vocês aqui: o diabo só quer que tu pare de orar. O resto você mesmo se derrota sozinho. Se você parar de orar, se você deixar de ter uma vida de oração, você mesmo se mata. Então o diabo, a única coisa que ele tem a fazer é querer parar você, para você parar de orar, para poder parar de subir a casa do Senhor, para você não se levantar, porque ele sabe que se você se levantar, Samuel vai ser gerado. Samuel vai ser gerado quando você se levantar. Deixa eu avisar uma coisa para você: quando você se levantar, vai vir oposição. Deixa eu falar algo para você: quando você se levantar, as coisas parecem que vai até piorar. Deixa eu falar algo para você: quando você se levantar, se prepara para apanhar. Mas deixa eu falar também: quando você se levantar, Satanás vai ficar aterrorizado, porque ele vai dizer assim: vamos pegar de uma, porque se ele ficar de pé. glória ao teu santo nome, Samuel vai ser gerado quando você se levantar. Não basta apenas subir à casa do Senhor, tem que se levantar. Tem que ser guerreiro de verdade, tem que enfrentar. Não pode ter medo, não. Existe uma guerra recente aí. Glória a Deus, aleluia, Senhor, glória. Existe uma guerra recente que ela aconteceu ali na década de 40. E essa guerra é chamada Guerra dos 6 Dias. Guerra dos 6 dias, meia dúzia. Em 6 dias, Israel venceu essa guerra. O Estado de Israel foi anunciado. Amém? A criação do Estado de Israel. Todos os países árabes, presta atenção aqui, ó. Todos os países árabes que rodeavam Israel, com a ajuda da Rússia, se levantou para poder exterminar de uma vez por todas o povo judeu da face da terra. Porque o desejo de Satanás foi sempre tentar exterminar aquele povo lá. Eles tinham saído recentemente da Segunda Guerra Mundial. E você sabe que debaixo do regime nazista, eles sofreram horrores inimagináveis. 6 milhões de judeus, 6 milhões de judeus foram mortos debaixo do regime nazista. Aquele Israel que chega ali, naquela região, para poder formar o Estado de Israel, era composto de pessoas fracas, senhoras, muitas mulheres, porque muitos homens tinham morrido na guerra. Então você imagina que nação judaica poderia enfrentar todos os países árabes da época. A maior nação ali era o Egito. E eles comandaram o ataque. Quando eles começaram a atacar Israel, quando eles pensaram que iam destruir, porque Israel era um povo pequeno, não tinha nem muito armamento para se defender. Você imagina isso? E Deus opera um grande milagre. Sabe por quê? Porque aquela nação se levantou para enfrentar seus inimigos. Eles viram ao redor e viram assim: se a gente ficar parado,
a gente vai morrer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai enfrentar. E quando eles levantam-se para enfrentar os inimigos, a Bíblia diz que enquanto o Egito estava lá, tranquilo, só mandando armamento, tropas de guerra para lá para destruir, parece que 2 caças, apenas 2 aviões de Israel, que não era nem de tecnologia avançada, eles entram, eles invadem o Egito e destroem toda a frota do Egito, 2 caças apenas. Sabe o que a gente aprende com isso? Que enquanto o inimigo está te atacando, você não pode parar de atacá-lo também. Ou você fica se defendendo pro resto da vida, meu caro. E lá na tua avançada idade tu conta uma história bonita para os teus netos ouvirem. Ou você se levanta como Ana se levantou e ataca o inimigo no coração dele. Deus está falando com gente aqui, tá? Quem mandou parar de evangelizar? Diabo para te atacar e tu parou de evangelizar. Quem mandou parar de subir o monte? Diabo está te atacando e você parou. Quem mandou você parar de visitar as pessoas que estão precisando dos hospitais, os presídios? Enquanto o diabo está te atacando aqui, você faz igual Ana. Você ignora os ataques dele e parte para cima. Porque a vitória no final é tua. Samuel vai ser gerado. Verdade. Deus lindo. Samuel é o teu ministério, irmão. Deus quer gerar um ministério dentro do teu sofrimento, da tua aflição. Se Deus parar de te apertar, você relaxa. Se Deus parar de te apertar, você fica na zona de conforto. Se Deus parar de te apertar e começar a conceder tudo que você está pedindo, sabe o que vai acontecer? Teu nariz vai se empinar, tu não vai fazer a obra de Deus, vai se acomodar, ainda vai se tornar um snob, vai ficar apontando todo mundo, achando que é melhor e o outro está na prova porque não merece. Deus lindo. Aí Deus tem que segurar um pouquinho. Eu até vou dar o Samuel, mas deixa eu segurar um pouquinho. Tu não está entendendo, não? Deixa eu segurar um pouquinho. Deixa eu levantar Penina. Tu acha que Penina foi levantada por quem, irmão? Penina foi levantada pelo diabo, mas com a permissão de Deus. É verdade. É foda. E alguns pregadores falam assim: se Penina não existisse, Samuel não era gerado. Se Penina não existisse, Samuel não era gerado. Aí Deus tem que permitir Penina se levantar. A angústia, o sofrimento, a humilhação de uma esterilidade, o desejo, a frustração, para poder aquela mulher se levantar. Você leu aí o versículo? Versículo 9. Então Ana se levantou. Demorou, né? Aí Deus pergunta para você: até quando tu vai ficar prostrado? Até quando tu vai ficar com a tua boca fechada? Até quando tu vai ficar com medo do teu adversário? Tu é daqueles que volta atrás quando o diabo começa a atacar? Tu é daqueles que recua quando o diabo começa a avançar? Se você é daqueles que recua quando o diabo começa a avançar, você não pertence ao reino do Senhor dos Exércitos. Desculpa, eu tenho que falar a verdade para você. A Bíblia fala assim: sem outras intenções, e a gente já pregou aqui a respeito de um valente de Davi chamado Samar. Diz que esse valente de Davi, ele era um homem violento. Ele fora um homem criado aos pés de Davi. Aprenderam a confiar integralmente no Senhor.
Aprenderam táticas de guerra com esse grande homem de Deus. O maior estrategista, o maior guerreiro, um homem que morreu invicto no campo de batalha. Um homem que não fugiu de batalha nenhuma. E toda vez que ele entrava na batalha, Deus fazia questão de dar vitória para ele, porque ele não fugia. E Deus está falando com gente aqui, tá? A Bíblia diz que os filisteus, eles veem grande multidão. Anteriormente eles atacaram. Israel havia atacado um contingente menor de filisteus. Quando os filisteus reagem, Israel foge. Quando Israel foge, um dos valentes, chamado Eleazar, ele enfrenta sozinho, porque ele tinha dentro do coração dele morrer no campo de batalha, mas jamais fugir. Meu Deus! Quando ele enfrenta os inimigos, a Bíblia diz que ele fica a tarde toda lutando contra aqueles inimigos, até matá-los todos, sozinho. A Bíblia diz que Deus operou um grande livramento pela mão de Eleazar, de modo que o povo só voltou lá no campo de batalha para pegar o despojo. Agora os inimigos vão contra-atacar, e a Bíblia diz que agora é uma grande multidão. Agora não é Israel quem vai, agora são os filisteus quem invadem o campo de Israel. E a Bíblia diz que esse Samar se levanta e ele se coloca dentro de um campo de lentilhas. E o que significa um campo de lentilhas? Um campo de uma vagem sem valor nutricional. Porque as lentilhas não faziam parte da dieta de Israel, não era parte básica da dieta de Israel, mas tinha alguém que gostava. Algumas pessoas gostavam, apreciavam essas lentilhas. Sabe o que eu aprendo com isso? Mesmo que o inimigo esteja atacando algo teu, que aos olhos das pessoas não tem valor, é teu, se levanta, defende, porque quem vai ter que recuar é o diabo. Aleluia! A Bíblia diz que ele se levanta, Eleazar é um espadachim. Eleazar enfrenta com a sua espada e ele mata talvez dezenas de soldados. Samar vai enfrentar centenas de soldados. A Bíblia nem diz a arma que Samar está usando. Nem diz a arma. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa que ministério, que chamada você tenha, se você se levantar para enfrentar, Deus dá vitória a você. Ah, mas a minha habilidade é tomar conta de criança. Tu vai ser o maior tomador de conta de criança da Baixada Fluminense. Ah, mas meu ministério é cantar, é tocar uma bateria. Ah, meu ministério é pregar, é ensinar. Meu ministério é fazer, é orar. O que você fizer, não interessa. Deus vai te honrar quando você fizer de todo o teu coração, a fim de dar prejuízo ao exército adversário. Não importa a tua habilidade, não importa a arma que você vai usar. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Então toca nessas águas e manda Israel marchar. Aleluia. O que tu tem na tua mão? Tem uma tiradeira a pedra. Então usa, que hoje esse gigante vai cair. Hoje esse gigante vai cair. Em nome de Jesus. O que tu tem na tua mão? Tem uma queixada de jumento. Então usa, porque hoje eu mato 1000 filisteus através da tua queixada de jumento. Mas se levanta e vai, porque Deus é contigo e você tem que se levantar. Aleluia. Aleluia. Vou parar por aqui, né? Parar por aqui, acabou. Tu conhece o final da história. Ela faz um voto, comunica seu marido, porque era desse jeito os votos no Antigo Testamento. Qualquer varão podia fazer um voto diante do Senhor. Ele voltava para casa e ele não sabia se Deus tinha aceitado o voto dele ou não. Ele não sabia.
Mas ele ia saber quando o Senhor cumpria aquilo que ele havia pedido ao Senhor. Aí qual era a obrigação desse israelita? Cumprir aquilo que tinha votado ao Senhor. Essa era a condição do voto. A mulher, se ela fosse solteira, ela também podia se apresentar no templo. Ela fazia o seu voto e ela voltava para sua casa. Ela não sabia se o Senhor tinha aceitado ou não. Mas tinha uma diferença. A mulher ela tinha que comunicar ao seu pai, se ela fosse solteira. Quando ela comunicava ao pai e o pai aceitava o voto, aí ela continuava sem saber se o Senhor tinha aceitado ou não. Mas se o Senhor respondesse positivamente, ela tinha que, por obrigação, cumprir o voto dela. Se ela chegasse em casa, pai, votei ao Senhor, e o pai falasse assim, filho, então o que você votou ao Senhor? Eu prometi isso, e o Senhor falasse assim, negativo. O pai falasse assim, negativo. Nem Deus queria papo com essa mulher. Ela tinha que, por obrigação, comunicar seu pai. Isso servia para a mulher casada. Ela tinha que comunicar ao seu marido. Ana, ela faz isso, ela faz um voto ao Senhor. O Senhor confirma no seu coração. Por isso ela vai para casa alegre, por isso ela come. Por isso ela procura o seu esposo. O espírito dela já não está mais angustiado. Mas antes disso tudo, ela comunica ao seu marido. O seu marido concorda com ela. No prazo de um ano, Ana está segurando um menino chamado Samuel. O significado de Ana é agraciada. O significado do nome de Samuel é Deus ouve. E para você que está falando assim, Deus não tem mais me ouvido, Deus está falando contigo, eu ouço, eu continuo ouvindo. Amém? Vamos nos colocar de pés.